Paz do Senhor, gente, meu nome é Pedro, feliz em estar aqui com vocês para falar mais um pouco da Palavra de Deus. E hoje quero falar de uma questão muito importante. Você sabe como ser perdoado? Porque eu estava lendo o livro de Levítico e eu vi que Deus sempre nos ensinou a ser perdoado. E não só no livro de Levítico, nos livros que vieram depois também, que vem depois na Bíblia, Deus sempre tem nos ensinado a sermos perdoados. Por quê, Pedro? Por que isso? Porque a gente precisa de perdão. A gente vem de Adão, tem aquela semente pecaminosa de Adão, sabe? Então, Deus já sabe que a gente vai pecar, a gente vai precisar de perdão. Então, Ele sempre vem nos ensinando como que a gente pode ser perdoado, como que a gente pode seguir para não cometer mais tantos pecados, para andar em maior retidão. Ele nos dá essa graça que nos capacita para ser retos, e se a gente pecar, Ele ainda nos ensina a ser perdoados. Lá em Levítico 4, versículo 28, diz assim: quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Naquela época, para que eles fossem perdoados pelos seus pecados, eles tinham que levar um animal, sacrificar um animal ali com todo umas regras, todo o enredo, para que o animal fosse sacrificado da forma certa, para que eles fossem perdoados. E aí o pecado deles ia sobre o animal, e o animal pagava por aquele pecado. Era morto, pecado, e aí o Senhor os perdoava. E Deus ensina o povo desde aquela época a ser perdoado, porque o perdão ele é necessário para que a gente não seja condenado. A gente tem que ser perdoado pelo Senhor e alcançar assim a nossa salvação. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Ou seja, aqui já mostra outra situação, já outra maneira que Deus nos orienta para que a gente seja perdoado, para que a gente busque o perdão. Se a gente, que é o povo dele, chamar ele pelo nome, se a gente se humilhar, se a gente orar, se a gente buscar a face dele, mas não só isso, a gente tem que se afastar, a gente tem que se converter dos maus caminhos. Porque não adianta a gente pedir perdão agora e daqui 5 minutos cometer o mesmo pecado. Gente, errar uma vez acontece, mas errar 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo erro já é burrice. Já está cometendo ali uma coisa proposital. E eu acho que a gente tem inteligência suficiente. Errou uma vez, se é conscientizado do erro, não faz mais isso. Porque aqui em Levítico 4:28 diz: quando conscientizarem. E em Levítico fala bastante sobre isso, que quando as pessoas pecavam, eles são conscientizados disso. Ou seja, sempre tem alguém que Deus vai enviar para te alertar. Ou o Espírito Santo vai tocar em você e falar: opa, errei. Ou você mesmo vai perceber e vai ser conscientizado daquilo. E nem só ser conscientizado, ser um conscientizador também. Viu que o irmão está errando? Chega no irmão, conversa com o irmão, está errado. Para que você seja instrumento de conserto, instrumento de salvação, instrumento de perdão, para que aquele irmão seja perdoado. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, para que a gente seja perdoado, a gente tem que tirar o rancor do nosso coração e também perdoar os nossos irmãos. Perdoar aquele que feriu, aquele que foi falso, aquele que mentiu. A gente tem que perdoar, não pode guardar mágoa. Então, mais um quesito aí entra para que a gente seja perdoado. A gente deve perdoar. Pedro, não, uma vez, é uma, é duas, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, não, é 70 vezes 7. Jesus disse isso. Então a gente deve perdoar. A gente deve então buscar ao Senhor, orar, se converter dos maus caminhos, se humilhar e tem que perdoar, para que assim a gente seja perdoado. Outro ponto ali encontrado no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 3 e 4, diz assim: tomem cuidado, alerta, atenção. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe. Então sempre tem aquela pessoa que sempre está... Então sempre tem aquela pessoa que sempre está errando, sabe? Que sempre dá aquela mancada, que sempre está repetindo o mesmo erro. Mas a Bíblia nos orienta, a palavra do Senhor fala pra gente: perdoa. É irmão que te tira a paciência, que te estressa, que perdoa. Sabe, errando a mesma coisa, mas perdoa. Vai ser melhor pra você do que pra ele. Não é
para Ele, para você, para que você seja limpo, seja perdoado posteriormente pelo Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, além de a gente buscar o Senhor, a gente orar, a gente se humilhar, buscar a face do Senhor, perdoar o irmão, perdoar 70 vezes 7 vezes no dia que o irmão pecar contra nós ou contra o Senhor, além de a gente ter que ser conscientizado ou conscientizar, a gente também deve confessar os nossos pecados, seja a nossa liderança, seja o nosso pastor e também a Deus, para que a gente seja orientado e para que a gente seja conduzido a viver em justiça, a viver em retidão. Então, gente, não é simplesmente errar, não é simplesmente pecar e pedir perdão. A gente tem que seguir tudo que a Escritura nos orienta a fazer. É necessário a gente orar, é necessário a gente se humilhar, é necessário a gente pedir perdão. E além de pedir esse perdão, é necessário a gente também perdoar para que a gente seja perdoado. E não só uma vez, mas muitas outras. E além de tudo isso, quando a gente pecar, a gente tem que confessar o nosso pecado, para que a gente tenha assim ajuda e que assim a gente consiga alcançar o perdão que vem do Senhor. Porque o perdão está disponível para todos nós. Deus é um Deus de amor. Deus não é um Deus que guarda o rancor dentro do coração e se envolve com a ira e a ira dele vai nos castigar para todo sempre e não tem volta. Não, a gente tem um perdão à disposição e a Bíblia nos garante isso. Não só em todos esses versículos que eu falei, mas Efésios 4:32, 2 Coríntios 2, do 5 a 8, Lucas capítulo 6, versículo 37, Colossenses 1, 13 e 14, todos esses versículos ensinam um pouco sobre o perdão. Então eu te encorajo hoje a estudar mais sobre isso, se aprofunde mais sobre isso, não fique só nesse vídeo. Eu não tenho todo o tempo necessário e hábil, senão eu ficaria horas falando e ensinando sobre isso, porque é um assunto muito repleto, muito complexo, muito grande, com muito conteúdo para ser passado. Mas eu quero, através desse vídeo, encorajar você a perdoar e a ser perdoado, porque muitas coisas a gente guarda numa gaveta no coração, aquele rancor ou aquele pecado escondido, e aquilo só faz a gente se atrasar, só faz a gente retroceder, só faz a gente ir mais pro fundo do buraco ainda. Mas se a gente liberar o perdão, se a gente não esconder aquele pecado, mas confessar aquele pecado e ter essa vontade mesmo de entrar no caminho correto, a gente é perdoado pelo Senhor, porque o perdão está aí. E através desse perdão a gente consegue alcançar a misericórdia do Senhor, a gente consegue ser perdoado e viver mais leve, gente. É tão bom quando você erra e se sente culpado naquele primeiro momento, aquela culpa fica em você, mas você confessa e Deus perdoa, você sente perdão do Senhor e dá aquele alívio de que tudo deu certo, que as coisas entraram no caminho novamente. Então, pensa nisso um pouco. O que tem de errado? O que eu posso pedir perdão? Será que tem alguma coisa errada? A Bíblia diz para a gente se examinar a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. E através disso, a gente busca confessar o que está errado, o que a gente errou e assim pedir perdão, mas se arrependendo de verdade, porque para que a gente alcance perdão, a gente também tem que se arrepender. E através desse arrependimento, que é o que? Não praticar mais aquilo que a gente tinha praticado. Arrependimento não é sentir aquele remorso no coração nesse primeiro momento, daqui 2 dias fazer o mesmo pecado novamente, por favor. Mas através desse arrependimento a gente alcançar o perdão que está disponível a todos nós, e o Senhor está disposto a nos perdoar e a nos limpar, a nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, de todo erro, de toda falha que a gente comete. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que tenha te abençoado assim como me abençoou. Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o like para que mais pessoas sejam alcançadas através dessas palavras. Vídeos todas quartas e sextas aqui no canal às 8 horas da noite, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.